Kaki. Obrigada pelo lembrete. Então, toda conclusão de fase, né? Fases especiais, fases importantes das nossas vidas, tem que ser celebradas. Apesar de um ano tão difícil, com tantos desafios internos, externos, que cada um de nós viveu de maneira diferente, mas cada um de nós vivemos, Deus nos deu a graça de chegarmos até aqui, né? De estarmos juntos, de concluirmos essa fase. Então, não tem como não ser grato a Deus, não celebrar isso, não agradecer a Ele, tá? Então, é para isso que a gente está junto aqui. E eu quero pedir para que o pastor Roberto dê também uma saudação para vocês, deixe uma palavra e também faça a oração inicial para a gente começar o nosso tempo. Amém, amém. Pegou de surpresa, Cássia. Essa eu não esperava. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. O texto que eu gostaria de propor para vocês é o texto de Jeremias, capítulo 1, quando Deus pergunta para Jeremias o que você está vendo. Ele descreve exatamente o que ele vê. E a pergunta é: onde está a sua visão? Quando Jeremias ele olha para si, ele vê apenas limitações. Quando Jeremias olha para o cenário, ele tem medo. Mas quando Jeremias alinha a sua visão ao propósito de Deus, ele pode cumprir a sua vocação. Então, meu desejo é que vocês tenham uma visão alinhada ao propósito de Deus, apesar das nossas limitações, apesar do contexto, às vezes difícil, que enfrentaremos no ministério, que vocês estejam com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé de vocês, aquele que morreu, ressuscitou e por sua obra redimiu e te chamou para participar do ministério. Muito obrigado pelas participações aí durante o ano. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, nesse nosso último Zoom, como brincou a Cássia, de 2020. Está passando, 2020 está acabando. Como eu brinco, isso é café com leite. Conta só 2019 e pula para 2021. Tá bom? Vamos orar? Porque até aqui Deus tem nos abençoado e chegamos até aqui com a graça de Deus. Eterno e bom Deus, nós te bendizemos e te celebramos, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado porque por tua fidelidade chegamos até aqui. Todos nós, guardados com saúde, protegidos, cuidados pelo Senhor. Muitos foram os desafios, perdas, dores este ano, mas em tudo a tua boa mão nos fez estar de pé e nós queremos te louvar por isso. Rendemos toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome e pedimos ajude-nos, Senhor, a continuarmos firmes e constantes no Senhor, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nunca desmorecer, retroceder, mas sempre avançando, porque com o Senhor é possível. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus, certos que essa é a tua vontade para a vida de cada um dos teus filhos e para as nossas vidas também. Amém. Amém. Pessoal, também algo que a gente não pode deixar de lembrar, né? E acho que a gente deve lembrar desde o começo da nossa reunião, né? É do nosso professor, o pastor Juval, que nesse momento está passando por um tempo difícil, né? Para ele, para sua família. E faz parte da nossa família, né? De Escola Ministerial Antioquia. Então não tem como nós não lembrarmos dele e também fazermos uma oração agora por ele, pela família dele. Graças a Deus nós temos recebido boas notícias, como as notícias de hoje, de que ele está melhorando, os órgãos têm voltado ao normal e que amanhã eles vão tentar tirar, né, fazer uma extubação, né, tirar os tubos e que a gente possa orar para que seja um processo que também seja abençoado por Deus e que logo ele possa estar completamente recuperado, né? Esse é o desejo do nosso coração e o nosso pedido para o Senhor. Então, vamos orar nesse momento por isso?
Senhor, nós queremos pedir para o Senhor novamente pelo pastor Jubal, agradecemos o tempo que ele serviu aqui conosco na escola, nós queremos pedir para que o Senhor continue agindo na saúde dele. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus que tem se revelado a nós através da sua palavra, e nós sabemos que o Senhor faz aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquilo que é impossível aos homens, meu Deus. Então, Pai, toca na vida do pastor Jubal mais uma vez, que ele possa ser restaurado completamente. Senhor, que o processo de retirar a intubação, Senhor, seja tranquilo, seja algo que não possa trazer nenhum outro problema, mas que aconteça tudo da maneira correta, tudo de uma maneira boa, Senhor, que ele possa reagir bem e que aos poucos possamos continuar recebendo as boas notícias de recuperação, meu Deus. Continua cuidando da família dele, Senhor, do coração de sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, que o Senhor traga paz, traga consolo e traga fortalecimento dia após dia, e que eles também possam, ao final de tudo isso, celebrar a bondade do Senhor e o cuidado do Senhor visto na vida do seu filho. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Alguns de vocês entraram nesse meio tempo, então a gente está vendo outros rostinhos aqui. Sejam todos muito, muito bem-vindos. A gente estava falando sobre como é bom a gente louvar a Deus e celebrar na conclusão de fases importantes, né? E essa é uma fase muito importante que vocês estão terminando, seja de primeiro ano, seja do segundo ano. E a gente está aqui com pessoas, né, representando professores, representando a equipe, justamente para mostrar o quanto nós somos gratos a Deus por vocês e o quanto nós amamos vocês e queremos nos confraternizar nessa noite. E para fazer como se fosse uma retrospectiva, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês responderam um formulário. E agora eu quero apresentar para vocês quais foram as respostas dos formulários. E só para a gente ver o que Deus fez na vida de cada um durante esse tempo, sejam nos 2 anos, né? Sejam aqueles que estão concluindo 2 anos, sejam aqueles que fizeram 6 meses ou aqueles que estão concluindo o primeiro ano, né? Então, o formulário se chamava Meu Tempo na Escola Ministerial Antioquia. E a primeira pergunta era: defina seu tempo na Escola Antioquia em uma palavra. E essas foram as palavras que vocês colocaram: amadurecimento, conhecimento, pelejas, porque sim, né? Porque sempre. Aprendizado, crescimento, né? Porque precisa ter a peleja para amadurecer, para ter experiência, para crescer, né? Experiências, uma palavra muito interessante também, confrontamento, tratamento, perseverança, processo, amizades, transformação e superação. Então, quando a gente olha para essas palavras, a gente consegue ver um resumo, né, desse tempo na escola ministerial para vocês. E é muito lindo ver o que Deus está gerando, tem gerado em vocês por meio desse tempo de dedicação ao conhecimento da palavra do Senhor, em estar com o coração aberto para poder se dedicar a Deus, não somente crescendo intelectualmente, mas em todas as áreas. Nas áreas do servir, nas áreas do ser, em como você se enxerga dentro do propósito de Deus. Então, essas palavras que vocês colocaram são muito especiais e nos dá muita alegria de ver tudo aquilo que Deus está gerando e começou a gerar em vocês por meio do tempo aqui. Também tiveram muitos desafios, né? Então, a gente perguntou quais foram alguns dos desafios que vocês viveram e conseguiram viver, e conseguiram, com a graça de Deus, superar, né? O desafio de manter a confiança em Deus mesmo sem enxergar. Então, tudo isso foram vocês que colocaram. A vida em comunidade, que é desafiadora, mas vocês conseguiram. Os prazos de trabalhos, os prazos de leitura, língua e cultura, né? Nós temos aqui, com a graça de Deus, e a gente se alegra muito, né? A gente tem alunos de todo o mundo e é um desafio muito grande a língua e a cultura, e conseguiram vencer isso. Relacionamentos, administração de tempo,
Eu dei risada desse. Trabalhos em grupo. Qual foi o seu maior desafio? Trabalhos em grupo. Achei muito engraçado. Todo mundo fala que trabalho em grupo é muito difícil, né? Aulas do Antigo Testamento. Então aqui, pastor Sandro, né, pastor Rezende, aí é com vocês. Falaram que foi o maior desafio foi as aulas do Antigo Testamento. Então já não sei. Dependência de Deus, que é muito difícil, né? A gente aprender a depender de Deus, ou melhor ainda, a sermos conscientes que já estamos em um estado de dependência, né? Adaptação, são vários tipos de adaptação, né? Submissão, que também é um grande desafio, ainda mais para o nosso tempo, para a nossa geração, mas é uma bênção muito grande nós aprendermos a ser submissos, porque a nossa geração tem uma tendência contrária a isso, né? Então, aprender isso de uma forma saudável é muito bom. O desafio de crer, mesmo sem enxergar. O tempo de AD, que com certeza professores, equipe, alunos, todo mundo vai dizer que foi um grande desafio. Esse tempo de AD que nós pensávamos que duraria tão pouco e nos acompanhou desde março até aqui, né? Mas foi um desafio vencido, gente. A gente está no nosso último dia de Zoom, como a gente falou. Então, a gente conseguiu passar por todos os dias de Zoom, de Webex, de Google. Todas as nossas tentativas foram superadas com a graça de Deus. Primeiros práticos, né? Então, algumas pessoas viram como um grande desafio os primeiros práticos que tiveram e também os conflitos internos. Eu acho que isso é uma coisa muito presente na vida de quem estuda teologia, quem estuda a palavra de Deus. É ser confrontado por ela, se enxergar no espelho da que a palavra nos mostra e ver o quanto precisamos crescer, o quanto temos pecados a serem trabalhados pelo Senhor e temos que entender tantas coisas que antes a gente não entendia. Então, esses foram alguns dos desafios que vocês colocaram lá e a gente está colocando aqui justamente para agradecermos a Deus porque esses desafios foram vencidos. E aqui a gente colocou uma outra pergunta que era: nos conte um conhecimento adquirido que fez muita diferença na sua vida. A Bruna falou que já desinstalou o Zoom do celular. Aleluia! Boa, Bruna! Pelo menos para as férias, né? Então aqui eu vou ler aqui, né? Alguns pequenos resumos que vocês colocaram de um conhecimento que fez muita diferença na sua vida. E isso nos traz muita alegria. Tanto para vocês verem o quanto outras pessoas que estavam estudando com vocês aprenderam, cresceram junto com vocês, quanto para nós, né, que somos professores, que somos equipe, saber que vocês estão terminando uma fase com aprendizados muito importantes. Então, olha só alguns dos relatos aí. Eu aprendi a ler a Bíblia, não somente ler e saber o que está dizendo, mas ler e buscar em Deus o que o texto quer que seja explicado. Olha que bênção. Hoje, quando eu leio a palavra, consigo entender um pouco mais seu contexto. E isso me deixa ainda mais apaixonada por Deus. Ou seja, vocês cresceram no aprendizado da palavra, em entender a palavra dentro do seu contexto, em fazer uma hermenêutica, uma exegese. Aí, pastor Roberto ficou feliz. E entender, e ainda mais, né? Conforme vocês colocaram aí, é muito mais do que ler. É entender de Deus aquilo que Ele quer nos falar através do texto bíblico. E isso é muito lindo, né? Conhecimento da revelação de Deus, da providência de Deus, aí os alunos de teontologia, amor e cuidado de Deus, né? Por meio do Pai, Filho e Espírito Santo. Também foi colocado os aprendizados em sala de aula e nas programações. Olha só, tinha que acordar cedo ali às 8h30, às 9h, para o discipulado, para manhã-gear, para os devocionais, mas valeu a pena porque proporcionou aprendizado, né? Conhecer sobre verdades bíblicas que devem gerar mudanças em nós. E eu gostei também desse, amar o meu processo. 1 Coríntios 16:14. Então, é aprender a valorizar, a amar o que Deus está fazendo em nós no tempo que a gente está aqui, né? Então, olha que lindo. A gente tem que aprender a amar o nosso processo, porque Cristo está sendo gerado em nós.
A Cíntia colocou que é a marcha de oração. Você vai sentir saudade, né, do jejum de Daniel, marcha de oração às 6 da manhã, né? Essas programações que vocês vão sentir saudade, tenho certeza. E outra aqui, outro relato, né? A teologia saudável não produz informações cognitivas apenas, mas gera transformação em um coração que se reconhece como pecador. Olha que lindo, gente. Então, não é apenas um crescimento intelectual, que também é bom e faz parte, mas é se enxergar como pecador dependente de Deus e ser transformado pela palavra de Deus. A Bíblia ser completa, totalmente certa, a revelação do próprio Deus. Fiquei muito feliz com esse relato também, porque hoje a gente vê tantos pregadores, tantas pessoas que negam a Escritura como totalmente palavra de Deus, como vindas do próprio Deus, e saber que nesses 2 anos ou 1 ano, 6 meses que vocês caminharam com a gente, vocês estão saindo com essa convicção que nunca pode ser esquecida. Então isso nos deixa muito felizes. A teologia em si nos faz conhecer mais sobre Deus, e conhecendo mais sobre Deus, conhecemos cada vez mais nós mesmos. Assim percebemos o quanto pequenos somos e quão grandioso Deus é. Muito bom, muito lindo. Conhecer teologia é conhecer mais de Deus e de si mesmo ao mesmo tempo e ser confrontado por essa verdade. Que só há uma única verdade na matéria de apologética. Isso mudou toda a minha cosmovisão sobre ser cristã e foi libertador. É isso mesmo. Em um mundo onde a verdade é relativa, a gente aprende aqui juntos que existe uma verdade. Essa verdade é a verdade de Deus, que deve moldar como a gente vê tudo. A Bruna falou que foi a Dani, eu também acho. Que não se deve ficar sem ceiar por estar ofendido. Acho que essa daí é de eclesiologia, hein? Mas perdoar e pedir a misericórdia de Deus e participar da ceia, que é indispensável para o cristão. Olha que legal, né? Foi um conhecimento que marcou aí a pessoa. A respeito dos atributos de Deus na matéria de teontologia. Aí, Pastor Roberto, atributos de Deus. Gente, conhecer os atributos de Deus faz toda a diferença mesmo, né? A gente tem uma visão muito mais ampla de quem Deus é. Ele cresce aos nossos olhos, que ele já é grande, mas cresce aos nossos olhos. Na matéria de teologia bíblica do Antigo Testamento, aí Pastor Rezende, sobre a passagem de Gênesis 12:2. Ser tu uma bênção, apontando que ser uma bênção é pregar o evangelho de Cristo aonde estivermos, ou seja, cumprindo o ID. Olha, então essa pessoa entendeu que faz parte da missão de Deus. Olha que lindo. E por fim, né, é uma teologia bíblica que revela sobre a verdadeira vida cristã. Isso marcou a vida dessa pessoa, desse aluno. Também aí dentro da matéria de vida cristã. A formação do cânon, achei interessante. Formação do cânon, lá em Introdução Bíblica, onde a gente vê o processo, né, da junção dos livros da Bíblia, como aconteceu com cada um, quais foram os mais debatidos, os menos, e é muito interessante, que legal que marcou aí o coração de alguém. E a história da igreja, que infelizmente o pastor Hélio não está aqui com a gente, né, mas a gente manda depois o link para ele poder assistir, e alguém também ficou muito marcado com o conhecimento da história da igreja. Então, olha só, vários conhecimentos adquiridos nesse tempo aqui. Bom, temos aí um prático marcante para você. Como a gente teve um tempo de distanciamento, principalmente o primeiro ano, não teve tempo de fazer muitos práticos. Mas alguns práticos que aconteceram foram muito marcantes. Então, os práticos que vocês colocaram foi Missão Sena, Curitiba, Rio de Janeiro. Foram os principais. E Visitação de Deus em Exu, Ceará, que daí eu acho que foi um prático específico de um dos alunos, né? Deve ter sido do de Alisson. E aí vocês colocaram algumas coisas sobre esses práticos. Que na Missão Sena, vocês aprenderam a agir como Jesus agiria, conforme as palavras do responsável João. Foi a experiência mais louca do ano. Outro disse assim: entramos nas comunidades do Rio de Janeiro e vimos como estamos longe da realidade deles. E também fomos muito bem recebidos pela Igreja Assembleia de Deus. Legal, muito bom. Acho que o prático, quem tem a experiência de viajar juntos, para os práticos,
ficam com muitas riquezas de memórias, porque são muitos aprendizados, você conhece irmãos novos, realidades novas, isso é muito bom. E outra pessoa colocou muitos desafios e medos superados para a glória dele. O de Exu foi o Lúcio, que foi bem marcante, né, Lúcio? Em todos os sentidos e para todo mundo foi muito marcante, mas ver o que Deus faz, mesmo no meio de tempos difíceis, também é muito bonito. E a gente pode ver isso, né? Acho que cada um de nós viu que, apesar dos tempos difíceis, Deus continua cuidando de nós, Deus continua agindo, Deus continua sendo muito bom. Tá acabando as últimas 2 perguntas da nossa retrospectiva aqui. Um livro que gostou muito de ler. Então, achei legal perguntar isso para saber o que cada um gostou de ler e foi marcante, né? Então, colocaram livros de vida cristã, todos os livros da matéria de vida cristã, essa pessoa gostou. Crer é também pensar, do John Stott. O que mais apareceu foi Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Fiquei feliz que vocês gostaram. Heróis da Fé, que é um livro muito marcante também. Apareceu bastante Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, que é um grande clássico. Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, da Matéria de Vida Cristã também, que é um livro muito bom. O Drama das Escrituras, Teologia na Prática, O Contrabandista de Deus e Justiça e Esperança para Hoje. Então, esses foram os livros aí que apareceram nos relatos de vocês. Aí o pastor Rezende está perguntando, cadê o livro do Teologia do Novo Testamento? Mas aqui, pastor, nem todos responderam, foi por isso que não tem. Eu acredito que é isso. E por fim, gente, então, fazendo uma retrospectiva, vendo as respostas de vocês, seria interessante perguntar quais as expectativas para 2021, né? A gente está terminando o ano, então quais as expectativas de cada um? E aí foram algumas respostas de vocês. Estou louco para retornar e ser cada vez mais trabalhado por Deus, a fim de ser aprimorado pelas mãos do oleiro, que a Escola Ministerial Antioquia seja um instrumento usado para esse fim. Olha que bênção, gente. Tem gente querendo voltar e ser trabalhado pelo oleiro, nas mãos do oleiro, ser quebrado, feito de novo. É isso mesmo. Muito bom. A gente também quer muito ter vocês perto. Que as aulas possam ser tão impactantes como em 2020. Olha que bênção, né, professores? As aulas foram muito impactantes para o coração deles e querem continuar sendo impactados. Que Deus siga trabalhando em mim, que a imagem de Jesus Cristo reflita em meu rosto e eu seja moldada, transformada e que Deus use a minha vida. Que lindo. Colocar em prática tudo que aprendi no seminário. Esse possivelmente é de alguém que está concluindo, né? Que aprendeu muitas coisas nesses 2 anos e tem a expectativa de viver. E algo que a gente pode dizer, né, para o pessoal do 2º ano, é que a gente sai com muitas informações na mente, né? E podem ter certeza que Deus vai proporcionar experiências daqui em diante que vocês vão poder aplicar todo esse conhecimento que vocês receberam nesse tempo. E também saber que o conhecimento é uma coisa que amadurece com o tempo, né? Então, tudo que vocês ouviram, pode ser que daqui 5 anos faça muito mais sentido, fique de maneira muito mais profunda, mais interligada, até mesmo do que hoje. Então, com certeza, em 2021, vocês vão ver frutos do que vocês viveram em 2019 e 2020. Aprender mais sobre as escrituras e me conhecer. Concluir o seminário interno e passar por todo o amadurecimento que ele proporciona. Espero, de pouco em pouco, desenvolver meu ministério para a glória de Deus. Espero crescimento espiritual, fazer o CPM e servir minha igreja, estar de volta no Vale, poder ter aula presencial, conviver com os alunos, ter os estágios e práticos. Então, essa pessoa tá querendo muito voltar e viver toda a programação. Ter força suficiente para avançar sem medos e mantendo o equilíbrio. Isso é muito importante. Realizar sonhos e planos que entreguei nas mãos de Deus e independente da realização desses sonhos e planos, o que mais importa é que será mais um ano que o cuidado de Deus para comigo será primoroso e inegável, sem dúvida.
e concluir o curso, se possível presencialmente, amém, e depois seguir a vontade de Deus no cumprimento dos seus propósitos. Deixa eu voltar a ver vocês aqui. Aí, agora eu tô vendo todo mundo. Então, essa foi a retrospectiva, as coisas que Deus fez no coração de vocês, momentos marcantes, práticos marcantes, livros marcantes, conhecimentos que vocês estão levando com vocês. E é muito bom ler isso, é uma alegria para os nossos corações. E nesse momento, eu gostaria, depois de um momento de retrospectiva assim, pedir para que a Bruna, do primeiro ano, cadê o primeiro ano aí? Faz um oi. Aê! Pedir para a Bruna falar um pouquinho, dar um testemunho sobre esse primeiro ano dela, sobre as coisas que Deus fez no coração dela, representando toda a turma aí do primeiro ano. Fique à vontade, Bruna. Boa noite, gente. Já me deram um tempo, porque se deixasse eu ia ficar igual o Nai aqui, falando o dia todo. Que eu aprendi isso com o Nai, poder falar bastante. Mas para a gente foi um primeiro ano muito diferente. Eu acho que para o Vale também foi o primeiro ano mais atípico que o Vale teve. E como o pastor Sandro diz, certamente foi o melhor primeiro ano de 2020. E não tem outro como o nosso em 2020, né? Inclusive, nós tivemos um 10, que não fui eu que tirei, mas eu me orgulho com a minha amada irmã. E é por isso que a gente está aqui. Mas a gente foi assim com muito ímpeto, com muito impulso para o Vale. Era uma mudança muito radical e a gente estava começando a se adaptar. E, de repente, quando a gente está começando, a gente volta para casa e é um baque muito grande. E eu não sei para os outros, mas eu achava que eu ia voltar em abril, talvez em maio. E eu deixei muita coisa no Vale que me fez falta, porque, bom, ainda estamos em casa. Então, eu tinha esse ímpeto de voltar, de voltar, de voltar. E quando eu fiquei menos com essa pressão interna, né? De tenho que voltar para eu poder viver aquilo que Deus estava me proporcionando dentro da minha casa, através das aulas, enfim, foi totalmente diferente. Uma coisa que foi muito falado nos discipulados, que fizeram bastante diferença, eu acredito que para todos nós, foi essa questão da gente entender o lugar em que a gente está e saber que Deus está agindo, onde a gente está e que tem um propósito nisso tudo, né? Foi muito importante ter essa vivência de cada vez que nós estávamos em aula, no discipulado, no devocional e em qualquer outra programação e nós estávamos aprendendo a respeito de Deus e de seu propósito, não só para as nossas vidas individuais, mas no que Ele tem feito ao redor do mundo. Eu acredito que também a gente se conhecia melhor. Eu hoje certamente tenho uma visão muito mais aprimorada de quem é Deus e de quem eu sou. E certamente não sou a Bruna que chegou no Vale passando mal, pedindo ajuda para a Sônia com um chá de menta. Então, certamente, assim, eu sei que todo mundo mudou e foi muito importante ter esse contato e superação também, nessa perseverança de continuar no EAD, porque não foi fácil. Dava vontade de desistir e a gente percebe também que a escola teve que mudar, né? Porque antes tinha um meio de avaliar e tudo foi mudando e foi muito bom ter gente ao nosso lado para que a gente pudesse crescer junto, não só através do que a gente lia, mas com os relatos que nós tínhamos em sala. Em várias aulas a gente saía chorando, o pastor Roberto sabe disso, em discipulados. Então, foi muito importante ter amigos durante esse tempo e saber que nós não estávamos sozinhos, ter professores que estavam nos auxiliando. Cada professor, de uma maneira diferente, estava nos auxiliando. E uma coisa que, para mim, ficou muito marcante foi que éramos, eu acho que, uns 13 alunos e cada um aprendia de uma maneira diferente sobre o mesmo assunto, e isso não é um problema. E nós conseguíamos compartilhar tudo isso e crescer ouvindo aquilo que o nosso irmão estava falando, com o que ele estava vivendo. Então, foi um tempo muito precioso e eu realmente espero voltar para o Vale para que seja presencial, para a cozinha, né, pastora Mari?
E eu já tô com saudade de vocês. Não deu nem para ficar um pouquinho longe, né? Já que nós voltamos. Mas é isso. Ah, que lindo! É assim, né? Muito Linda! bom, Orgulho! Bruna! Muito bom te ouvir e eu tenho certeza que representa o sentimento também do coração de todo mundo, tanto do primeiro quanto do segundo ano. Muito bom. E agora a gente vai ouvir alguém do segundo, né? Que é a Cíntia. A Cíntia vai contar um pouquinho pra gente também como que foi esse tempo para ela. Fique à vontade, Cíntia. Oi, gente, saudades eternas. Então, bom, eu tava até conversando, falei agora para umas meninas que eu tava quase chorando aqui já, porque realmente foi 2 anos de peleja, mas foi 2 anos incríveis e a minha maior dificuldade foi a adaptação e a convivência em comunidade. E eu pude perceber que Deus foi trabalhando em mim, me dando amigos e amigas, pessoas especiais que eu vou levar para sempre. Eu sempre ia chorar na casa da Cássia depois das aulas, todo dia praticamente, por algum momento, alguma coisa, ou alguma aula, ou alguma coisa, eu estava lá chorando. E eu pude ver o trabalhar de Deus na minha vida em muitos momentos. Tinha horas que eu pensava em desistir, sempre, né? Todo dia, praticamente. Eu pensava em desistir, mas eu sempre lembrava do porquê eu estava ali. Qual era o meu chamado, o porquê Deus me levou, isso que me fazia persistir, né? Teve muitas pelejas, como a cozinha, né? Hashtag te amo, pastora Mari. Mas também foi um aprendizado muito grande, onde eu aprendi a ser submissa, que eu tinha esse pequeno problema, né? Então, eu pude aprender a ser submissa a pessoas, a líderes, no caso. Pude ver Deus trabalhando na minha vida na questão financeira, porque eu tinha muito medo de não conseguir pagar alguma coisa, então eu pude ver Deus cuidando de todas as coisas. Deus nunca deixou que faltasse nada para mim, nada, 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 nada. Eu acho que esse é o testemunho mais lindo que eu tive durante esses 2 anos, principalmente ano passado, que foi um momento interno. E sempre do que eu precisava, Deus ia lá e supria a minha necessidade. Deus trabalhou algumas coisas na minha vida sobre o meu passado, em algumas aulas, principalmente do pastor Roberto, por isso que eu saía chorando tanto das aulas dele. E as meninas são de prova. Então, assim, Deus me confrontou muito durante esse período. E eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, foi ter feito o seminário. E ali eu pude ver Deus trabalhando em muitas áreas. E eu sou muito grata a Deus por isso, por essa oportunidade. Muito grata a Deus por pessoas que Ele colocou na minha vida, amigos e amigas que eu vou levar para sempre. Sempre, sempre, sempre. Foi pessoas que me ajudaram em vários momentos, nas tribulações, no momentos de angústia, nas felicidades, líderes que eu me espelhei muito, como a Cássia, a pastora Mari, que foram pessoas que eu olhava e falava, quero ser um pouquinho igual, nem que seja um pouco. Então, eu ganhei uma família. Eu sempre falava isso na minha igreja, que o Vale era minha segunda família, porque não era fácil morar com o seu diretor, professor, coordenador, seu chefe e tudo mais. Então, eu vejo que realmente o Vale é uma família. E o meu testemunho é esse, que foi ter ganhado uma família e o trabalhar de Deus na minha vida em muitas áreas, muitas áreas. E é isso, gente. Amo vocês, saudades. Eu vou sentir muita falta. Ai, gente! Que lindo! Uma coisa que eu ouvi você falando, eu me lembrei do versículo que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, ano que vem, quem voltar para o segundo ano, ou quem está concluindo, nunca esqueça as coisas que você viveu, os cuidados que você viu de Deus, as coisas que você aprendeu sobre Ele. Quando você estiver em momentos de desânimo, em momentos difíceis, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre dos seus 2 anos de seminário, 1 ano de seminário, e lembre de tudo que Deus te ensinou, fez em você, cuidou de você, né? Isso é muito importante. Gente, e eu quero agora
passar um videozinho para nós assistirmos, que vocês já viram, que foi um vídeo que a Helenice fez de memórias, depois que a gente entrou na questão da pandemia, aí todo mundo foi para suas casas, e passou uns meses, a gente estava com muita saudade, então ela reuniu fotos de vocês, fez um vídeo muito lindo, e eu acho que é interessante a gente assistir novamente, mas agora no sentido de conclusão, né, do ano. Então eu vou colocar aqui para a gente rever, é um vídeo de 2 minutinhos, e que a Helenice fez com muito amor, pediu as fotos para vocês, né? E ficou muito lindo e eu fiquei emocionada de assistir ele. Cadê? Aqui. Ah, peraí. Deixa eu fazer aqui certo. E... Deixa eu abrir. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Lindo ver essas fotos, né? Todo mundo só limpando um cantinho, assim como quem não quer nada. Ah, vocês estão aí, olha só, o André. Aê! André! Oi! Nossa, esse vídeo é muito emocionante, gente. Muito mesmo. Bom, agora a gente ouviu alguns alunos do primeiro, do segundo ano, ouviu algumas coisas que foram especiais para vocês. E, além dos alunos, nós temos aqui também professores, né? Nem todos puderam estar conosco hoje, mas a gente tem professores aqui representando todos eles, né? Nós temos aqui o professor João Rezende, o professor Sandro, o professor Roberto, eu também, que sou professora de vocês, né? Então, nós temos aqui a presença de 4 professores e eu gostaria de, nesse momento, passar a palavra para o professor João Rezende, que ele vai deixar também uma
uma palavra para o coração de vocês e já vai para um momento muito especial, porque nós entramos em contato com uma pessoa muito especial para que ela pudesse deixar uma palavra, né, trazer uma palavra de Deus aí para vocês. Então a gente conseguiu entrar em contato com essa pessoa gravou a mensagem para nós, e então a gente se sentiu muito feliz. É uma pessoa que trabalha muito na missão de Deus, que se dedica muito, é um exemplo dentro da missão de Deus, e deixou aí uma palavra para vocês. Aí, após a palavra do pastor João Rezende, ele já vai dizer para vocês quem é e colocar esse momento de pregação. Pode ficar à vontade, pastor. Meninos, eu até gravei, escrevi para não perder muito tempo e para não esquecer das coisas. Então, eu vou me permitir, se vocês assim concordarem, e ler o texto que eu preparei. Depois eu passo aí, através da Larissa, através da Ana Letícia, eu passo para vocês aí esse texto. E se vocês quiserem ter, lógico. E a conversa é muito simples, o texto é muito simples, e o texto fala o seguinte: meus meninos, amados irmãos em Cristo Jesus, neste momento, desta noite, desse ano, para um mundo atípico, quero dizer uma pequena palavra de incentivo. O faço sob o peso de representar todos os professores, em especial, e talvez também mais, os que não puderam hoje participar. Em 2014, falei, Sandro, eu havia utilizado num pequeno ensaio sobre a esperança do reino a expressão novo normal. Falando aqui só para cristãos, arrependi-me de utilizar tal expressão. Nunca teremos um novo normal. Ou até diria, não há normal nesse mundo. Deixe-me explicar. A história dos homens é fruto tão somente da ação graciosa de Deus, a uns trazendo a salvação e a outros a perdição. Isto é um fato. A uns trazendo a salvação e a outros a perdição. A humanidade, todos nós, estava se achando detentora de todos os conhecimentos e tecnologias necessárias para o enfrentamento de qualquer adversidade. Por engano, a humanidade, por ora, voltará ao normal. Casamentos acontecerão, crianças serão geradas, mas os ditos valores cristãos cada vez mais se tornarão distantes. Podemos, com proximidade das vacinas, dizer tchau, coronavírus, mas em breve falaremos outras morbidades e calamidades. Nossa esperança não pode estar nas coisas desse mundo, nas vacinas, nos exércitos e armas, nos governos. Pelo contrário, nossa esperança está na Jerusalém celestial, que no final dos tempos descerá no monte do Senhor. E assim, só assim, Deus tabernaculará definitivamente conosco. Junto, dessa forma, 3 trechos bíblicos, falando, nem poderia ser diferente, de Abraão. Apresento o texto de João 8:56, com o trecho de Gálatas 3, de 7 a 8, não deixando de fora o Gênesis 12:2. Eu uso a meio da Revista Corrigida e a NVI. O texto é assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Essa é a esperança do meu reino. Por isso, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Por meio de você,
Todas as nações serão abençoadas. Por isso, sê tu uma bênção. Representando os professores, deixo para vocês essa mensagem. Qualquer que seja o caminho seguido por vocês, quer como ministros em nossas igrejas locais, quer como obreiros do Senhor espalhados por esse mundo, quer como membros da nossa comunidade, tenho consciência de terem sido chamados como Abraão para serem uma bênção entre as nações. E no mundo polarizado, com as supostas verdades confrontadas, vocês possam expressar tão somente e em todos os momentos os valores absolutos de Deus. Tudo quanto aprendemos das mais diversas disciplinas, nos corredores, nas lives, nos Zooms. Um grande beijo para todos vocês. Cássia, você não falou para mim que eu não deveria ter contado para o pessoal quem que traria a palavra para nós. Então, eu fui meio bocudo, eu acabei falando para todos, ou pelo menos para o pessoal, ou pelo menos para o pessoal do primeiro ano eu acabei falando. Então, Achei que eu tinha falado. Você me perdoe, você me perdoe. A gente não sabe o segundo. Então é o seguinte, mas por causa do segundo ano, eu tinha convidado a esposa do Ronaldo Lidório para falar com o segundo ano. Eu queria que uma mulher pudesse falar com vocês, esposa de um grande missionário. E eles tiveram Covid, foram internados, foi um período muito conturbado. Agora, no final do ano, eu perguntei para o Lidório se ele poderia falar com vocês. Ele casou a filha dele no sábado. Recém casou e está viajando. Então, eu pedi para ele contar para ele dar uma pequena palavra de 20 minutos, até 30 minutos no máximo. Ele até mandou de uma maneira bastante gentil, falando, olha, me desculpa, eu ultrapassei 4 minutos. Então, a minha mensagem tem 34 minutos. Eu queria que vocês lessem. Eu não li ainda. Eu não ouvi, melhor dizendo. Eu queria que vocês ouvissem, vissem. Eu não ouvi. Eu só vi o começo, eu até sei o texto, eu vi o fim para ver se estava íntegro. Tem uma pequena diferença entre a voz e a fala, por causa da gravação que ele fez. Só para contar para vocês, o Lidório é um querido pastor, membro da Igreja Presbiteriana, bem como um dos grandes missionários que nós temos. E depois eu conto outras histórias. E mais uma historinha que é interessante, ele como eu, gostamos muito de panetone. E eu gosto do panetone. Quando sai o panetone a primeira vez no supermercado, eu compro e como sozinho, porque panetone faz parte, né? Então, esse é o segundo Natal que eu mando um panetone para ele. Eu sei que é difícil, porque mandar lá para Manaus é horrível, é longe demais. Mas para a gente poder brincar, porque quando ele teve no Vale, aqui em casa nós comemos panetone junto. Então aqui fica a palavra do Lidório para vocês, tá bom? Me perdoe o pessoal do segundo ano de eu não ter podido trazer a esposa do Lidório, e a todos eu peço desculpas por ter contado antes, principalmente a Cássia do Cássia, eu ter contado antes da vinda do Lidório. Então, eu vou dividir a tela e vou passar a palavra do Lidório, tá bom? Vocês, como sempre, só fazem um ok visual não, auditivo, de que vocês estão vendo a gravação do Lidório, porque eu perco a visualização de vocês. Isso se conseguissem, né? Dá o ok.
caminho da espiritualidade. O segundo conselho é justamente... Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Vocês estão ouvindo? Obrigado por essa oportunidade de participar com vocês Sim, pastor, estamos ouvindo. Da Escola Ministerial Antioquia, no Vale da Bênção. Eu nutro em meu Gente, coração... tem como aumentar? A Missão Antioquia, e a minha oração é que Deus possa nos abençoar, que Deus possa encorajar nossos corações a nós amarmos mais a Jesus, seguirmos mais a Jesus e servirmos mais o Senhor Jesus com tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos para a glória do próprio Deus. Portanto, que Deus os abençoe. E eu gostaria de partilhar com vocês nesse momento a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Nós vemos que no livro de Atos o evangelho se espalha por toda a terra conhecida na época, e isso acontece por meio de pelo menos 4 impulsos que são promovidos por Deus para que esse evangelho chegue a todas as nações. O primeiro impulso, nós podemos chamá-lo de impulso da espiritualidade, com referência, ou tendo como referência Atos capítulo 2. Nós lemos ali sobre o Pentecoste, o Espírito Santo agora descendo de maneira permanente sobre a igreja do Senhor Jesus, e essa igreja empoderada por Deus vai para as ruas. Pedro prega sobre as maravilhas de Deus, cerca de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Portanto, é um espalhar do evangelho por meio desse impulso da espiritualidade. Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 8 nós vemos o impulso do sofrimento. A igreja agora atormentada, a igreja sofrida, a igreja perseguida, ela passa também a espalhar o evangelho do Senhor Jesus por diversas novas regiões. Nós lemos em Atos capítulo 8, versículo 1, que essa igreja ela era perseguida. A palavra grega para perseguição ali é diogmos, que significa um ataque violento, profundo. Portanto, uma igreja que sofria fisicamente. Nós vemos que a igreja chorava a morte de Estevão, em Atos capítulo 8, no versículo 2, e ali a palavra prantear, chorar, ela tem como raiz kopeton, que vem de kopetos, que significa um dilacerar de coração, uma dor profunda na alma. Portanto, era uma igreja que sofria fisicamente e sofria emocionalmente. No versículo 3 do mesmo capítulo 8, nós vemos que Saulo, ele assolava a igreja, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. E a raiz da palavra assolar é a mesma raiz, que é lumainó, é a mesma raiz da palavra que nós encontramos em João capítulo 10, versículo 10, onde lemos que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Portanto, vemos em Atos capítulo 8, versículos 1 a 3, uma igreja que sofria profundamente, sofria fisicamente, emocionalmente e sofria espiritualmente. E essa igreja em sofrimento, debaixo de perseguição, é usada por Deus para o espalhar do evangelho do Senhor Jesus. Ainda em Atos capítulo 8, nós vemos que o evangelho chega em diversas novas regiões, entre elas Samaria, e ali multidões são transformadas pelo evangelho de Cristo, e lemos algo fascinante. O texto diz: e houve grande alegria naquela cidade. Deus transforma até mesmo mal em bem, para o bem da sua igreja, o espalhar do seu evangelho entre todas as nações. O impulso da espiritualidade, Atos 2, o impulso do sofrimento, Atos 8, e vemos o impulso do envio missionário em Atos capítulo 13. A igreja agora em Antioquia, ela ouve a voz do Espírito Santo e envia Paulo e Barnabé para a obra missionária entre os gentios, como bem nós sabemos. Essa igreja ela ouve a voz do Espírito Santo que chama Paulo e Barnabé. Nós não sabemos como a igreja ouve a voz de Deus, mas nós sabemos como a igreja estava quando Deus falou e a igreja ouviu. A igreja estava orando e jejuando e entendeu, ouviu a voz de Deus, impôs sobre Paulo e Barnabé as mãos e os despediu, os liberou. A palavra ali é liberar, soltar as amarras para que possam ir. E a imposição de mãos é um sinal de reconhecimento, é um ato dentro de um contexto cultural romano da época, que era um sinal de reconhecimento, era um sinal de autoridade,
e era um sinal de cumplicidade. Vocês não estão indo sozinhos, vocês continuam parte da igreja em Antioquia, ali entre os gentios. Portanto, eles são enviados, e por meio desse envio, nós bem sabemos, não apenas no livro de Atos, mas nas cartas paulinas, como o evangelho se espalha por diversas novas regiões. Portanto, o impulso da espiritualidade, do sofrimento, do envio missionário em Atos 13, e agora Atos, a partir de Atos capítulo 15, o impulso da multiplicação de igrejas, que algumas dessas igrejas que nasceram a partir daqueles que estavam presentes no Pentecoste. Alguns autores, historiadores, creem que a própria igreja na cidade de Roma, ela foi plantada a partir daqueles que foram convertidos a Deus no Pentecoste e voltaram ali para aquela cidade. Mas é certo que as igrejas que nasceram, não apenas dessa maneira, pelo espalhar do evangelho também, a partir do sofrimento da igreja, mas do envio missionário, essas igrejas passam agora a se multiplicar, a investir no espalhar do evangelho e no nascer de novas igrejas em novas regiões. Portanto, é o impulso da multiplicação. Portanto, nós temos aí esse contexto do espalhar do evangelho, nesses 4 impulsos, e aí chegamos a Atos capítulo 16, nesse contexto do impulso da multiplicação, em que Paulo e a sua equipe, eles partem de maneira intencional para plantar igrejas em novas regiões ainda não evangelizadas. Me acompanhem em Atos capítulo 16, verso 6 a 10. Lemos assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nós aqui nos encontramos em plena segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Portanto, havia já diversas igrejas plantadas, havia uma ótima equipe formada que passou por uma certa quebra, mas uma equipe com alto potencial de trabalho missionário e expansão. Portanto, em momentos bons, em que tudo vai bem, normalmente se pensa em expansão. E foi isso que passou pela mente e o coração do apóstolo Paulo. Vamos para a Ásia. E lemos aqui nesse texto algo curioso que nós encontramos apenas nessa porção bíblica. 2 vezes eles tentaram pregar o evangelho de Cristo ali na Ásia e na Bitínia, e 2 vezes eles foram impedidos por Deus. Aliás, no versículo 7 nós vemos que o texto usa um verbo que indica que o Espírito Santo, aliás, diz aqui o texto, o Espírito de Jesus os proibiu, ou seja, eles foram desautorizados pelo próprio Espírito de Jesus a pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia. É algo curioso. E a pergunta que eu gostaria de levantar nesse momento é justamente essa: o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando nós, do fundo dos nossos corações, buscamos realizar a vontade de Deus, no tempo de Deus, no jeito de Deus, e mesmo assim os planos parecem fracassar? Me acompanhem, no versículo 9, eles descem a Troade, então eles tentam ir para a Ásia, para a Bitínia, Deus os impede, eles descem até a cidade de Troade, que era uma cidade portuária, marítima, e Troade foi um local de pausa, Troade foi um local em que eles pararam para perguntar ao Senhor: o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento? Estamos tentando evangelizar a Ásia e o Senhor não permite. Tentamos evangelizar a Bitínia e o Senhor não permite. Qual é a vontade do Senhor? E ali eles têm, aliás, Paulo tem uma visão de um homem macedônio que lhe diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a visão agora está clara e a vontade de Deus está clara. E talvez alguém pudesse pensar: visto que a vontade de Deus agora está clara, eles não terão mais dificuldades
não terão mais barreiras a serem ultrapassadas, não enfrentarão mais fracassos. Mas não é bem assim que nós vemos o desenrolar dessa história. Eles estavam a 2 dias de distância da Macedônia e partem imediatamente. No versículo 10, eles saíram de Troade e foram para a Macedônia, sendo Filipos a primeira cidade daquela região. E no versículo 12, eles chegam até a cidade de Filipos. Só que eles não encontram ali um varão, mas encontram uma mulher. E essa mulher, ela não é de Filipos, é uma estrangeira de Tiatira, uma outra cidade. As coisas parecem não encaixar muito bem. O que fazer quando as coisas parecem se mostrar confusas? O que fazer quando os planos parecem fracassar? No versículo 16 em diante, tornando a situação ainda mais complexa, eles expulsam um demônio de uma jovem possessa, mas homens que estavam ali ganhando dinheiro por meio daquela jovem, eles ficam ali irados com Paulo e com Silas e os arrastam até a praça onde são açoitados e logo depois são presos. Notem comigo, e vocês vão se lembrar que em outras ocasiões a expulsão de demônios, de espíritos malignos da vida de alguém levava as pessoas até mesmo a abrirem os seus olhos e ouvidos para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui acontece o contrário. Isso não apenas abre portas, mas aparentemente fecha portas. Eles são açoitados, eles são encarcerados. Os planos parecem, mais uma vez, fracassar. As coisas não acontecem como haviam sido planejadas. No versículo 19 em diante, no cárcere, Deus se manifesta de maneira maravilhosa. O carcereiro se converte com toda a sua família, louvado seja Deus. No versículo 40, esse versículo ele é especial. Finalmente, depois de libertos do cárcere, com toda aquela manifestação sobrenatural de Deus por meio daquele terremoto, daquele tremor de terra, a conversão do carcereiro e família, eles finalmente voltam para a casa de Lídia, que primeiramente se entregou ao Senhor Jesus, e surpreendentemente eles encontram uma igreja formada que os conforta. A igreja, no meio de toda essa confusão, de todo esse sofrimento, de todo esse desenrolar da história que parece apontar mais para o fracasso do que para a vitória, uma igreja nasce para a glória de Deus. E essa igreja que nasce na cidade de Filipos não é uma igreja qualquer. Essa igreja envia Epafrodito como seu missionário, se associa diversas vezes a Paulo em seu ministério de plantio de novas igrejas, e essa igreja recebe a epístola, a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, aos filipenses, essa carta que abençoou profundamente aquela igreja e toda a igreja de Cristo até os dias de hoje. Portanto, é impressionante como Deus se revela mediante planos humanos que parecem fracassar. E mais uma vez eu levanto aqui essa pergunta: o que fazer, ou talvez qual seria ou deveria ser a nossa postura como cristãos, como convertidos ao Senhor Jesus, como chamados, vocacionados por Deus para o ministério? Qual deveria ser a nossa atitude perante situações problemáticas, situações confusas, planos que parecem fracassar? Muito bem, talvez a primeira postura que nós encontramos aqui do apóstolo Paulo, e a postura realmente dessa equipe, é uma postura de espiritualidade. Podemos deixar aqui para o seu e o meu coração esse conselho: mantenha-se na trilha da espiritualidade. Sendo impedidos por Deus a pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia, eles voltam para Troade, e eles retornam, eles permanecem ali em Troade, em um momento em que eles buscam a Deus. É um momento de oração, é um momento de reflexão, é um momento de pausa. E nós todos precisamos pausar diariamente para buscarmos a face de Deus, a mente de Deus e a direção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos gastar mais tempo em Troade ao longo da nossa vida e ao longo do nosso ministério. Nós precisamos
Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos orar mais, nós precisamos refletir mais e nós precisamos criticar menos. É justamente em locais como Troade que Deus nos dá clara direção. Em locais e momentos como Troade, que Deus fala o nosso coração, que Deus alimenta a nossa fé, que Deus destaca a nossa convicção, que Deus mostra o próximo passo. Deus raramente revela às nossas vidas e aos nossos ministérios muitos passos à frente, mas Ele mostra o próximo passo, e quando Deus mostra o próximo passo, devemos estar com nossos corações prontos para a obediência. Portanto, mantenha-se na trilha da espiritualidade. Eu creio que, conciliando a teologia bíblica paulina de todas as suas cartas, nós encontramos o apóstolo Paulo destacando 7 práticas cristãs que fortalecem o crente no Senhor Jesus, fortalecem essas práticas a nossa fé e nos mantêm no caminho da espiritualidade. A primeira prática é a palavra, é a leitura e meditação, reflexão na palavra de Deus. A segunda é a oração, é reconhecer quem Deus é e o que Ele fez, faz e fará por nós. A terceira é a comunhão, é caminhar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta é a oração, é ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho, Jesus Cristo. A quinta, a santidade, buscar de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, as boas obras, é abraçar e socorrer o aflito e necessitado. E a sétima, a evangelização, abrir a nossa boca e falar quem é Cristo e o que Ele faz por nós. Portanto, 7 práticas cristãs que nos mantêm no caminho da espiritualidade: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Que Deus possa nos sustentar e nos manter nesse caminho. É o caminho onde nós ouvimos a sua voz e nós seguimos os seus passos para a sua própria glória, em nome do Senhor Jesus. Talvez a segunda postura do apóstolo Paulo e da sua equipe seja na percepção das pessoas colocadas por Deus à sua frente no seu caminho. E o segundo conselho, o primeiro é este: mantenha-se no caminho da espiritualidade. O segundo conselho é justamente este: invista em pessoas mesmo nas mais improváveis. Notem comigo que eles procuravam o proeminente varão macedônio, mas encontraram uma jovem forasteira, uma jovem possessa e um carcereiro desesperado. Portanto, eram as pessoas mais improváveis. Mas justamente foram essas pessoas profundamente usadas por Deus para fazer nascer essa linda igreja na cidade de Filipos. Louvado seja Deus. Os planos de Deus não são os nossos planos. E em última análise, todos nós somos improváveis. E Deus nos amou, nos abraçou, nos salvou, nos vocacionou, nos enviou. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Invista nas pessoas, mesmo naquelas mais improváveis. Lídia, essa jovem improvável, possivelmente solteira e forasteira, abrigou em sua casa a igreja em Filipos, associou-se financeiramente diversas vezes no ministério do apóstolo Paulo e usou a sua posição como vendedora de púrpura, uma posição no comércio, possivelmente com certo destaque, para influenciar pessoas com o evangelho do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, Deus usa os fracos. E é justamente na caminhada com Cristo que cada um de nós, fraco, é fortalecido no poder do evangelho do Senhor Jesus. E Deus, Ele usa os fracos pelo desejo e pela vontade que Ele tem, pelos motivos que Ele tem. Mas talvez um desses motivos seja deixar bem claro que aquilo que é feito por você e por mim, aquilo que é feito pelo cristão advogado na sua área de trabalho, pelo jovem cristão universitário lá naquela universidade, pelo missionário chamado e enviado por Deus por aquela igreja local, aquilo que é feito, Deus usa os fracos, Deus chama os fracos, os fortalece na caminhada, e assim acontece para ficar bem claro que aquilo que é feito, qualquer resultado positivo que se obtenha, é pela força de Deus e não pela força do homem. É pela força do Espírito Santo de Deus e não
da igreja que envia, é pela capacidade do Senhor em salvar e não pela capacidade do missionário em comunicar. Invista em pessoas improváveis. Há uma experiência que normalmente eu partilho quando falo sobre isso, vem à minha mente, talvez você já tenha ouvido alguma vez. Há vários anos atrás fui convidado para pregar em um encontro de igrejas evangélicas no sul da França, algo que acontece a cada 1 ou 2 anos, e naquela feita eu tive ali o privilégio de participar com eles naquele encontro. Ali no sul da França, há poucos cristãos evangélicos, mas reúne as igrejas ali naquela ocasião para estudarem a palavra do Senhor. E participamos ali com eles sexta, sábado e domingo, sempre à noite. Eu não falo francês, portanto eu dependia inteiramente de um tradutor do inglês para o francês, e ali destacaram um jovem que era um tradutor ideal, um jovem brilhante. Ele era fluente em inglês e em francês, ele era estudante de teologia e ele amava a pregação. Então, durante as tardes nós repassávamos ali o meu sermão, e à noite eu pregava, ele traduzia, e tudo ia muito bem. Assim aconteceu sexta e assim aconteceu também sábado. Mas no domingo, que seria o dia principal, porque todas as igrejas poderiam estar realmente reunidas, no domingo à noite, logo antes do culto, recebi a informação do organizador daquele encontro, dizendo: Ronaldo, houve um imprevisto e o jovem tradutor ele não está disponível hoje à noite. E ali eu fiquei um pouco pensativo, preocupado. Logo depois ele disse: mas não se preocupe, porque nós enviamos aqui pelas redes sociais um SOS, e uma senhora, ela logo se voluntariou para traduzir o sermão dessa noite. Ela é uma senhora que já trabalhou nessa área de tradução cerca de 30 anos atrás. Ela está aposentada ali já há um bom tempo, mas ela disse que está à disposição. Aliás, ela está chegando agora. E eu olhei e uma jovem vinha, uma senhora vinha em nossa direção a passos curtos, caminhando ali com a sua bengala. Ela se aproximou e eu a cumprimentei, falei com ela, mas ela tinha uma voz bem enfraquecida. E ela falava de maneira assim tão suave que eu não ouvia o que ela falava. Eu a cumprimentei, ela respondeu, eu não ouvi a sua resposta. Eu disse: vamos sentar aqui no primeiro banco. Ela sentou-se comigo, eu falei um pouco mais, ela respondeu, eu não ouvi a sua resposta, e eu comecei a me preocupar. Ela estava sempre assim, ofegante, bastante cansada, mesmo sentada, e eu fiquei um pouco preocupado. E ali, para puxar a conversa, eu disse: a senhora gostaria de saber em qual tema que eu vou pregar hoje à noite, ou qual texto que eu usarei na pregação hoje à noite? Ela olhou para mim, e ali eu concentrei bastante para ouvir o que ela falava, e ela disse: jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei de fato a me preocupar, e logo depois, ali bem preocupado, eu disse: mas a senhora não gostaria apenas de dar uma olhadinha no esboço do sermão? Tem ali uns 3 ou 4 pontos, somente para a senhora saber o assunto. Ela sorriu, olhou para mim novamente e disse: jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a orar. E chegou o momento da pregação, eu estava tenso, eu estava preocupado, e eu disse: o que vai acontecer se eu falar, ela traduzir e ninguém ouvir? E subi ali no púlpito e a ajudei. Ela encostou ali a sua bengala naquele púlpito, eu ajustei ali o seu microfone, comecei a falar, e meus irmãos e irmãs, aquela mulher se agigantou naquele púlpito, e eu jamais havia visto uma pessoa traduzir tão bem como aquela senhora naquele dia à noite. Eu falava e ela traduzia, e do meio para o final do sermão, quando a gente está mais animado e fala mais rapidamente, eu falava mais rapidamente, eu encerrava uma frase e ela encerrava a frase praticamente comigo, uma tradução assim perfeita. E terminamos aquele culto, sentei-me ao seu lado e eu disse: muito obrigado por todo o seu trabalho, ali esse esforço, mas que tradução perfeita, louvado seja Deus. E ela disse uma frase da qual eu não me esqueci até hoje. Ela disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a questão, meu irmão, minha irmã, não é se nós estamos fortes ou se somos fortes o suficiente para o próximo passo. A questão não é essa. O importante é se nós estamos na vontade de Deus.
À medida que você e eu estamos na vontade de Deus, Deus há de nos fortalecer. Eu creio que nós realmente somos fortalecidos pelo Senhor e temos em nós a autoridade de Cristo, ou seja, Cristo que detém toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, ele reveste a sua igreja com a sua autoridade. Efésios capítulo 6, para que nós façamos em nossas vidas apenas uma coisa, a vontade de Deus. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Eu disse, muito obrigado, minha irmã. Logo depois do encerramento, ela logo saiu. Aí o organizador daquele encontro disse, Ronaldo, ela se apresentou, ela disse quem ela é. Eu falei, não, ela não falou nada do seu trabalho, da sua vida. E ele disse, ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele pregava aqui na França na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. Portanto, mantenha-se na trilha da espiritualidade e invista na vida das pessoas mais improváveis, porque Deus usa os fracos. E a terceira postura que vem em forma de conselho para o meu e o seu coração. Creia que Deus tem um plano, mesmo no meio dos fracassos, mesmo no meio da confusão, mesmo em meio à incerteza. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar para vocês e para o meu coração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Deus tinha um plano desde o início. Deus é o soberano Senhor, controlador dos céus e da terra. É aquele que controla não apenas o macro-universo, mas os detalhes da nossa vida para a sua própria glória. Creia que Deus tem um plano e creia o suficiente para descansar no plano de Deus. Paulo desejava ir para a Ásia, mas não era o momento. Paulo desejava seguir para a Bitínia, também não era o momento. Paulo retorna para Troade, região conhecida por ele. O que está acontecendo? Pergunta ele aí em seu coração. Deus o envia para Filipos, mas as circunstâncias se tornam também um caos. Mas creia que Deus tem um plano. O plano de Deus resultou na igreja de Filipos, e logo depois na igreja de Tessalônica, e logo depois na igreja de Bereia, e logo depois na evangelização em Atenas. Pessoas se convertem nessas cidades, igrejas nascem em Filipos, em Tessalônica e em Bereia. Deus tinha um plano desde o início. Confiar e descansar em Deus enquanto nós caminhamos parece ser o modelo do Senhor Jesus. Nós bem sabemos que haverá e há em nossas vidas dias bons e dias maus, dias de alegria e dias de tristeza, há dias de enfermidade e dias de saúde, há dias de profundo ânimo e há dias de profundo desânimo. Mas aquele que desenhou o plano, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus. Você não sabe, nem eu sei o que vai acontecer até o final do ano, no ano que vem. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, mas há uma coisa que nós, que somos salvos em Cristo, nós sabemos, que nós jamais estaremos sozinhos, que Ele estará conosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, eu não sei para onde você vai, o que você irá fazer, quais são os desafios que você irá enfrentar, mas uma coisa eu sei, você jamais estará sozinho. O autor do universo, o criador de todas as coisas, o seu Senhor, Salvador, aquele que te chamou e te enviou, Deus Todo-Poderoso estará com você todos os dias, naquele dia de trevas, naquele dia de sofrimento profundo, naquele dia em que você pergunta ao seu próprio coração, o que eu estou fazendo aqui? Em que o próprio significado daquela caminhada parece que se torna fluido e se esvai. Você jamais estará sozinho. Deus está contigo todos os dias, todos os dias. E eu não li o versículo que mais me encanta nesse capítulo 16, nosso tempo está acabando, deixe-me apenas fazer essa citação, é o verso 25, vou ler o verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Depois de um dia tempestivo, atribulado,
eles não estavam ali preparando a defesa do dia seguinte, nem perguntando ao Senhor, mas por que estamos aqui presos, né? Etc. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Para quem ama e segue o Senhor Jesus, o caos pode ser momento de adoração e não momento de desespero. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse no plano de Deus. Nós estamos em boas mãos. Estamos em boas mãos. Gostaria de rapidamente concluir trazendo à sua mente a vida de um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Foi um pastor brilhante, teólogo, calvinista do século XVIII na América do Norte, considerado a mente mais brilhante da América na sua época. Ele tinha como pupilo o grande David Brainerd, missionário entre os indígenas ali norte-americanos, homem de Deus. Se você não leu o diário de David Brainerd, leia esse livro, é fascinante. David Brainerd iria se casar com a filha de Jonathan Edwards, mas ele faleceu antes desse casamento, deixou um testemunho tremendo. Jonathan Edwards foi o pregador do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele era filósofo, teólogo, altamente reconhecido, e ele pastoreava a igreja possivelmente mais influente daquela época, que era a igreja de Northampton. E ele a pastoreou por 21 anos. E ele, depois de 21 anos de pastoreio, houve ali uma controvérsia teológica. A liderança da igreja queria que a ceia do Senhor fosse aberta também aos não cristãos. Era uma igreja muito visitada, até mesmo por diplomatas estrangeiros. Eles queriam que a ceia do Senhor fosse aberta aos não cristãos, e Jonathan Edwards, um teólogo fiel à palavra de Deus, disse: não, a ceia do Senhor é privilégio, oportunidade apenas para aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Houve, portanto, ali uma assembleia, e ele então foi expulso da igreja. Ninguém soube na época muito bem por que ele havia sido expulso. Foram levantadas aí questões, ou houve rumores aí com respeito a questões morais. Eu sei que ele saiu humilhado daquela igreja. Ele passou ali por um momento terrível em sua vida. Ele escreveu uma carta para um amigo chegado dizendo: a minha vida acabou, meu ministério acabou, nenhuma igreja vai me aceitar. Eu já estou velho e cansado. Detalhe, ele tinha apenas 46 anos de idade, não é? E ali, de fato, nenhuma outra porta se abriu. Ele foi enviado para uma congregação onde ninguém queria ir. Ele foi enviado para aquela congregação indígena, da tribo moicana, os moicanos, e ali ele foi enviado para aquela congregação para ali ser pastor, talvez para isolá-lo ali naquele lugar. E ele chega naquele lugar. Houve uma reunião de ministros na América do Norte. Um dos mais influentes líderes naquela reunião disse: caiu em desgraça o pregador da América. Não citou o nome, mas se referia a Jonathan Edwards. Ele não estava presente, já estava ali naquela congregação, onde ficou ali mais ou menos isolado. Mas ali Deus o reanimou. Ali Deus se encontrou com ele e animou seu coração. Ali ele sentiu um amor tremendo pelos moicanos. Ele pregou tremendos sermões. Se você quiser aprender mais sobre contextualização missionária, no século XVIII, leia os sermões de Jonathan Edwards, pregados ali naquela aldeia indígena. E possivelmente essa capacidade de contextualização que ele tinha foi também resultado da influência de David Brainerd. Mas ele prega a palavra de Deus, ele gera e tem amigos profundos ali naquela congregação, e Deus abençoa aquele povo de maneira tremenda. Houve um avivamento ali naquele lugar. Louvado seja Deus. E ao fim da sua vida, ele afirma: quando os planos fracassaram junto à igreja de Northampton, Deus deu direção para aquilo que seria o tempo mais frutífero, mais abençoado e mais alegre de minha vida e de meu trabalho. Portanto, meu irmão e minha irmã, creia, em nome de Jesus, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Um grande abraço.
Cássia, está com você. Meu Deus. Meu Deus, muito bom. Glória a Deus. Uma palavra que me edificou muito. Eu creio que no coração de vocês também, né? Que alegria poder ouvir o Ronaldo, né? Tê-lo nesse momento tão especial para a gente. E com certeza vocês, né, também foram abençoados. Eu estou me sentindo muito feliz de ter ouvido essa palavra e de lembrar dessas verdades tão importantes, né? Que se os nossos planos fracassam, os planos de Deus não. E que o caos é um momento de adoração. Muito bom. Gente, então, como a gente teve aqui, né, o pastor Ronaldo Lidório trazendo uma palavra para a gente também quer gravar um vídeo para ele, agradecendo ele por esse vídeo, por esse tempo que ele disponibilizou, por essa palavra que ele preparou. E a aluna Vitória, ela vai fazer um momento de agradecimento para a gente poder enviar o vídeo para ele. Aí, professor Rezende, o senhor prefere que a gente corte esse vídeo ou se o senhor quiser começar a gravar só essa parte, para poder ficar só essa parte salva, também pode ser. Depois a gente pega esse pedaço dele, está gravando, aí a gente faz um corte tranquilo. Ah, então tá bom. Deixa ele normal na gravação. Ah, então tá bom. Vitória, fique à vontade. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, a Escola Antioquia, ela nos ensina a amar a missão de Deus e a gente se torna com o tempo grandes admiradores dessa missão e de quem executa ela. E para nós hoje é uma honra passar um tempo ouvindo alguém que ama essa missão tanto quanto nós e que tem tanto empenho em executá-la. E nós somos muito agradecidos a Deus por ter homens qual a gente pode nos inspirar e que levam a missão de Deus tão a sério. Todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, elas nos ensinam algo. E elas nos fazem crescer e renovam nosso caráter. E por isso é bom nós termos como exemplo pessoas que se disponibilizaram a servir na obra do Senhor, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, mas confiando no cuidado e na provisão de Deus. E nós somos muito agradecidos pela palavra de encorajamento que nós recebemos hoje do senhor pastor Ronaldo Lidório, por recebermos também um pouco mais desse amor pela obra, e por conseguirmos enxergar que todos nós podemos receber de Deus a capacitação para a obra que Ele coloca em nossas mãos. E que o Senhor o abençoe em todos os seus projetos, que o lugar de referência que o Senhor colocou seja usado cada vez mais para despertar corações dispostos a cumprir o ID de Deus e fazer Cristo conhecido em cada canto em que Ele chamar. Amém! Muito bom, muito bom. Louvamos muito a Deus pela vida das pessoas que Ele coloca, né, como realmente um exemplo para a gente. Muito bom, muito obrigada, Vi. Foi um excelente agradecimento. E, gente, bom, nós já estamos caminhando, né, para o final. Saudades. Mas a gente já ouviu alunos, né? Nós já ouvimos professores, mas a gente ainda não ouviu, e vamos ouvir, né, mais especificamente, uma pessoa que faz parte da equipe e que fez parte da história de todos vocês, né? Que uma pessoa que Deus usa ali para lapidar, né, pastora? Para dar crescimento, amadurecimento, responsabilidade. E por isso eu gostaria de, nesse momento, né, louvar a Deus por toda a equipe da Escola Antioquia, que se compõe de muitas pessoas muito especiais, né, e começando pelo pastor Roberto, a Helenice, o pastor Sandro, a pastora Mari, a Sônia, o André, eu que estou aqui. A gente faz parte dessa equipe que também tem se empenhado, né, em trabalhar para o Senhor neste tempo e que amamos muito vocês. E por isso eu queria pedir para a pastora Mari também deixar aí uma saudação, uma palavra para vocês de agradecimento, que ela é uma bênção nas nossas vidas. Pode ficar à vontade, pastora. Olá, pessoal, tudo bem? Alguns rostinhos eu não conheço pessoalmente,
mas certamente eu faço parte dessas pelejas aí que foi colocado. Trabalhar na cozinha é desafiador, né? Mas a gente aprende muito e cresce. E é muito bom ver o crescimento de vocês. Quando chega o final do curso, eu me alegro muito de ver o desenvolvimento de vocês, o crescimento, né? Tanto acadêmico quanto no caráter, enfim, na vida pessoal de cada um. E é muito bom ver o trabalhar de Deus na vida de vocês, né? E depois a gente fica vendo, ouvindo falar e vendo mesmo os frutos, né? Do tempo que vocês ficaram aqui na escola. E é muito bom poder fazer parte desse tempo na vida de vocês, né? Então, como equipe, eu quero pedir a Deus que os abençoe, aqueles que estão terminando o curso, que Deus os capacite, que o Senhor seja com vocês e que vocês não saiam do foco desse tempo tão difícil que passamos, desse ano difícil para você que foi embora e difícil para nós que ficamos. Acredite, é muito triste ver esse vale vazio, né? E nós ficamos sozinhos aqui também. Então foi muito difícil e ficamos aqui intercedendo para que você não desistisse. Então é muito bom estar com vocês hoje, poder ver cada rostinho e alegrar em Deus, porque você não desistiu. Eu fico feliz de ver a Cíntia aqui, que não desistiu, né? Uma aluna que a gente sempre estava se falando. É muito bom ver o trabalhar de Deus na vida de vocês. E para vocês que vão continuar, né? A nossa oração é que o Senhor nos dê graça, que o Senhor prepare esse ano de 2021 para nós, que você venha, que seja um tempo tremendo na presença do Senhor, que seja presencial, né? Nós vamos caminhar juntos, trabalhando, orando e crescendo em Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém! Muito bom, pastora, muito bom. Pessoal que está terminando, né? Eu sei que de cada pessoa que passou na vida de vocês, sejam alunos da turma de vocês, alunos do primeiro ano, sejam a equipe, professores, que vocês possam levar, né, as pérolas, as lições, as coisas boas que vocês receberam de cada um. Isso é muito importante, muito especial. O pastor Sandro tá com saudade dos quatis. Com certeza, chorou um monte esse ano, o ano inteiro chorando de saudade dos quatis. E, gente, quero mencionar aqui também uma pessoa que está com a gente, deixa eu ver se ela ainda está com a gente, está aqui com a gente, e que nesse ano de 2020 já havia terminado seu curso em 2019, mas nesse ano de 2020 permaneceu como voluntária, né, e está aqui com a gente, que foi a Larissa Constante, né? A Lari está aqui com a gente. Eu quero também mencionar a vida da Lari em agradecimento. Ela, nesse ano, ficou ali no Vale, né, junto com todo mundo, trabalhando, servindo a Deus, e ela foi um grande exemplo para todos nós. Então, essa menina é uma bênção, né? A pastora Mari também pode dizer, né? Que ela é uma bênção. Lari, saudade, muito obrigada, viu? Mundo. Saudade de dividir as pelejas. Muito bom. E ela é um exemplo, né? De que alguém que terminou o curso, permaneceu ali mais nesse tempo servindo a Deus de coração. Teve suas lutas, mas permaneceu firme, cresceu muito e também foi uma bênção. Gente, muito, muito obrigada, né, pela presença de todos vocês. A gente já vai partindo para o fim. E eu quero aqui, pelo menos, tirar um print, uma fotinha, quem puder abrir. Quem puder abrir a câmera, ó, o vídeo. Estou tentando abrir a câmera aqui também para tirar uma foto. Não sei onde é a câmera desse celular. Então, eu vou tirar um print mesmo. Vou esperar aqui, se mais alguém puder abrir, tirar um printzinho, né, gente? Vocês vieram tão bonitos. Deixa eu me arrumar aqui pra ele. Tem que valorizar, né? Aí. Deixa eu fechar aqui o chat, só para ficar mais bonito. Aí, todo mundo com um sorriso.
Contar até 3. 1, 2, 3. Aê! Muito bom. Pessoal, então, nesse momento eu queria pedir para o pastor Sandro fazer a oração final de agradecimento. Se alguém quiser ficar conversando, pode ficar, não tem problema. A gente vai encerrar para liberar todos aqueles que quiserem ir, né? Mas antes do pastor Sandro fazer a oração final, eu gostaria de pedir para a gente ter um louvor, um tempo de um louvor a Deus, para que a gente encerre esse momento com um louvor bem abençoado. Eu gostaria de pedir para o Nai, que é uma bênção também para a gente, né? Sempre nos ajuda no louvor. E vamos terminar, nada melhor do que terminar louvando a Deus, né? Saudades dos devocionais, que a gente parava, louvava a Deus juntos. Então vamos fazer um tempo de lembrança. Amém. Vamos louvar o Senhor. Canta uma música que eu gosto muito, ela é bastante conhecida, mas os trocadilhos no devocional é o melhor, né? Vocês são fogo. Cantar uma canção que eu gosto muito, tenho certeza que todo mundo aqui conhece, independente da igreja que faz parte. E eu escolhi ela propositalmente, por ser uma canção conhecida, mas que também revela a grandeza de Deus e também fala sobre agradecer e confiar no Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Dá vontade de pedir mais uma. Pastor Sandro, fique à vontade, pode nos conduzir nessa oração. Boa noite, irmãos. Paz e a graça do Senhor Jesus. Se o Nai tocar, eu canto.
Canta não, brincadeira. Faz isso não, né? Nós vamos orar. A alegria estar aqui com os irmãos, uma satisfação gigantesca, ver alguns concluintes. Vamos orar aí. E a sensação realmente é essa, né? É de gratidão a Deus. Me sinto um pouco como vocês aí, porque eu estou com os meus professores na sala, né? Pastor Rezende, Pastor Roberto. Estou me sentindo aí formando também. Mas vamos orar, porque Deus, Ele é bom, foi muito bom conosco neste ano, amém? Agradecendo ao Senhor por tudo. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor. Nos achegamos agora, Pai, diante do Senhor com um coração grato, lembrando, Senhor, dos desafios, das lutas, das dificuldades que enfrentamos, das incertezas, ó Pai, sobre o qual nós nos deparamos neste ano. E finalizando este tempo, Pai, nós podemos olhar para trás e ver que o Senhor esteve o tempo inteiro conosco. Senhor, nós somos gratos por essa palavra que foi liberada nesta noite sobre as nossas vidas, como o Senhor está ministrando nos nossos corações, nos fazendo compreender, abrindo os nossos olhos, ó Pai, para olharmos as circunstâncias sobre a perspectiva de Deus, e não meramente uma perspectiva humana. Eu louvo ao Senhor, porque isso nos impulsiona, isso, Senhor, nos faz olhar os desafios que temos pela frente e confiar nos seus planos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida dos nossos professores que se dedicaram, que, Senhor, se adaptaram para que esse ano continuasse, para que os propósitos do Senhor continuassem. Muito obrigado pela equipe que o Senhor nos deu, que nos conduziu, nos auxiliou, nos ajudou, mas nós louvamos, Senhor, sobretudo pelos alunos, por esses irmãos que ouviram o seu chamado, que se entregaram, confiaram no Senhor, deixaram planos seus, e se renderam aos planos do Senhor. Pai, nós louvamos por estas vidas. Nós pedimos, ó Pai, para aqueles que estão concluindo este ano, que o Senhor os direcione e que eles, Senhor, possam estar ali em troade, ouvindo a voz do Senhor, entendendo a perspectiva de Deus e caminhando nessa direção. Ainda, Pai, que possam surgir desafios ou circunstâncias, que eles caminhem firmemente naquilo que o Senhor os tem chamado, que eles coloquem em prática aquilo que aprenderam, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo marcou as suas vidas. Aos meus irmãos que vão, Senhor, voltar para concluir o segundo ano, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha prover todas as circunstâncias, recursos, que o Senhor venha trazer segurança, Pai, para que possamos estar de forma presencial novamente, Senhor, sendo um canal de Deus na vida dos outros. Nós te agradecemos por este ano, Senhor. Rompemos na força do Senhor, caminhamos, Senhor, confiamos, oramos, choramos, e em todas as circunstâncias que eu possa me lembrar, em nenhuma delas o Senhor esteve ausente, em todas elas o Senhor esteve presente conosco. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos quando os nossos corações temeram. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá quando o nosso coração desanimou. O Senhor estava presente, Senhor, quando nós não sabíamos o que fazer. O Senhor estava presente quando choramos e ninguém viu, mas o Senhor estava lá. Nós louvamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo que a gente possa até tropeçar, mas a graça e a misericórdia do Senhor esteve sobre nós. E essa é a minha oração nesta noite, Senhor, é agradecimento a Ti, Senhor, porque tudo é para Ti, Senhor, tudo é para o Senhor, e nós louvamos a Ti por isso. Obrigado, Senhor Jesus, pela chamada. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos para a saideira então com o Nai. E Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Aí agora
Acabou! Agora acabou. Ô, Cássia, A não questão ser de que você ordem. ficou em recuperação. Questão de ordem. Como é que a Daniela levanta, começa a falar na sala, tumultuando o culto, e o Roberto vai junto, conversa também bastante. Então, essa é a minha questão de ordem, tá bom? Olha só, hein, Dani? Ai, gente, muito bom estar com vocês. A gente vai cantar e aí vocês também abram aí o áudio e mandam um beijo para todo mundo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, mesmo no Zoom, hein? A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste. Todo mundo com a mãozinha junto, vai lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Uhul! Valeu, gente. Deus abençoe. Aê, valeu, gente. Deus abençoe. Oi, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau para todo Libera mundo. perdão, pastor Sandro. Deus abençoe. Tchau, segundo ano. Pastor, eu Ele- quero a homenagem, viu, pastor? Leia o Lade. Gente, Deus abençoe vocês. Sem link do Zoom. Glória a Deus. Tem aula online em nome de Jesus. Tem fichamento, Parabéns para quem aguentou, hein? 1 ano de aula online, meu Deus. Olha, Não foi cuidado quem vai fácil. ficar de recuperação, viu? Cuidado quem vai ficar de recuperação. Pelo amor de viu? Deus, pastor. Gente, Jesus, gente, irmão. no dia de encerramento a pessoa vem falar de recuperação. Isso! Jogando praga para os formando. Que absurdo! Eu não recebo. Cai por terra, cai por terra. Tá hora de ser mão Amarrado. fechada, gente. Fecha a mão para não receber.
Minha mão tá aqui, ó. É a maldade não vou dos receber. professores. Nem levanta a mão, gente, para receber nada em nome de Jesus. Deus abençoe. Um gente, abraço tchau. carinhoso em todos vocês. Tchau, pastor. Deus Tchau, abençoe. Gente, Deus abençoe. Saudades. Tchau, Rezende. Até a Dani, próxima. agora é hora Sucesso de olhar as de linha, estrelas, conversa. Dani. Deus A Daniela Vamos, permanece vamos. briguenta, pastor. Ela Vai parece olhar bem, briguenta. Maria, Dani. A Bruna Vai te sim, substituiu, mas não é- Daniela. Ei, tem fogo bom na Bíblia. Ai, Larissa, te bom Lúcio, te ver, acabou, Larissa Costante. Lúcio. muito bom te rever, professor. Saudade. Deus abençoe. O Sandro, um beijo. Gente, hein? vamos cantar parabéns pra Larissa e pra Cássia, que ontem foi aniversário dela. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos. Fica lindo, parabéns por um, é lindo. Parabéns. Gente. Não sei. Você não pode acabar. Meu Deus. Parabéns pra você. Muitas Ai, que legal. Obrigada. Ai, vale sempre vale. Obrigada. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Júnior, meu Deus best abençoe. friend, Júnior. Besta friend. Besta. Israel. É de besta Toda vez mesmo. que eu não vi Tira a mão Israel. dos olhos, Rafael. Ok, gente? Tchau, gente. Obrigada. Foi um Tchau, prazer. gente. Sabrina, abençoe saudades. Perfeita do Sabrina, louvor. parabéns pelo 10, meu Deus. Parabéns, irmã. Menina, como Guerreira. Guerreira. Como é que você conseguiu isso aí? Você colou, né, Sabrina? E a D é muito mais fácil. Foi na força. É, porque foi AD, se fosse presencial. Cíntia, respeita as dava. pessoas, Cíntia. Gente. Respeita que a coroa é dela, Cíntia. É, isso é inveja, Você é isso é merecedora, recalque. guerreira. Gente, parece que a Larissa tá no vale ainda. Olha lá, não parece a porta do armário do vale? É. Prendeu, Parece. Olha, eu fui liberta. Ai, Fala, Padre, Larissa. graças a Deus. Deus me libertou. Ele ouviu minha oração do Tira-me do Vale. Mentira, eu já Ô, sou glória. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau. Saudades. Tchau, tchau. Saudades.